agora o programa Gente do Rio. A minha entrevistada de hoje começou a trabalhar aos 8 anos. Fez várias novelas no Brasil e em Portugal. E hoje é empreendedora social. Úrsula Corona fundou o Instituto Fome de Tudo. E por esse instituto ela participou do G20, do Diálogo Global no combate à fome e à pobreza. Muito bem-vinda, Úrsula. Prazer. Prazer é todo nosso. E nesse diálogo global, que não é fórum global, como eu falei, vocês lançaram uma plataforma para conectar gestores e financiadores para tornar realidade, né, os projetos de combate à fome e à pobreza. Como é que é isso, né? Como é que vai ser isso na prática? A gente tem uma plataforma que começamos na pandemia, que é contra o desperdício. Na verdade, a gente fala de fome, mas o que é mais importante ainda é a gente falar de política pública. Como a gente vai poder trazer projetos para implementar e realmente resolver o problema. Então, a Fome de Tudo atua nesse lugar. Por exemplo, na fome, na pandemia, a gente desenvolveu um Tinder da fome, que a gente faz um match de onde tem excedente, comidas sobrando, e onde tem a gestão de diversas instituições. Então, é assim que a gente trabalha, não só conectando, mas trazendo essa rastreabilidade, dados de ponta a ponta. E foi assim que a gente percebeu que isso era um ativo onde traz realmente uma transformação estrutural dentro do problema. E agora na aliança... Pois é, como é que foi o diálogo de vocês no G20 com essa plataforma? A gente acredita que a plataforma, não só acreditamos, mas como a gente tem dados nesses 4 anos e meio que a gente está rodando, como é efetivo, como realmente a gente consegue contribuir de forma sólida no problema. Então, a nossa plataforma está operando e não só está disponível para a gente também poder atuar nesses 82 países que aderiram à aliança. A gente trabalha assim, com tecnologia, inovação, implementação de projetos, capacitação, empoderamento econômico. É um instituto diferente. Hoje o instituto atua só no Brasil? Brasil, Angola e Moçambique. E aí vai passar para os 82 países? Isso já foi alinhado ou isso é uma... Esse é um diálogo, é o nosso desejo também de poder operar. Claro que existe o projeto, né? O decreto, o desejo de todo mundo estar unido nesse objetivo em comum. Não é o primeiro decreto que é assinado em diversas problemáticas mundiais, mas agora existe uma força e um desejo mútuo de resolver o problema. Eu acho que é igual quando nós tivemos a pandemia. Como é que em menos de um ano se desenvolve uma vacina, consegue parar uma pandemia que poderia ter sido, se a gente não tivesse inovação e pesquisa, poderia ter sido muito pior. Então, acho que quando a gente estuda o problema, não adianta mais a gente fazer advocacy da fome. A gente tem que implementar políticas públicas. E essa foi uma grande vitória política do governo brasileiro, né? Levar esse problema, levar essa discussão e conseguir sair com esse consenso, digamos assim, ou com essa vontade política, no mínimo, né? Eu acho que é um grande legado, assim, desse governo de não só implementar, fazer essa provocação nacional, mas deixar essa semente em âmbito mundial, onde os maiores líderes estiveram aqui, onde todos os países assinaram, então 82 países, a gente começa uma aliança com 82 países, é muita força, não só econômica, mas eu vejo de prosperidade. Foi a primeira vez que você participou de um evento desses? Do G20, sim. Como é que foi essa experiência para você? Incrível, eu acho que todo evento que tem um âmbito mundial, principalmente econômico, porque o mundo gira através da economia. Se a gente for falar da fome, o que desperdiça são mais de 3 trilhões de dólares por ano. Então tem um hiato econômico, tem um problema. Se a gente zera o desperdício, a gente zera a fome. Então, assim, nem precisa zerar. A gente só diminuindo o desperdício, a gente já resolve esse problema. Então, assim, por exemplo, eu participei em Davos, do Fórum Econômico Mundial. Também foi um outro aprendizado gigante, onde você mergulha. Eu acho até contraditório. A gente fala do aquecimento global e tem o maior número de jatos chegando num local que poderia ter sido de uma outra forma. Então é um pouco hipócrita, mas assim, se os maiores pensadores estão ali reunidos para resolver e discutir um problema, vamos trazer provocações assertivas para implementar. Esse é o objetivo. Você falou que tem números que provam a eficácia dessa plataforma. Quais são esses números? São gigantes. Por exemplo, no primeiro mês que a gente implementou um piloto em Pernambuco,
a gente não só diminuiu o custo de lixo excedente, que é um custo sanitário, você tem que, para você descartar comida, por causa de diversos problemas como contaminação cruzada, você tem que pagar um lixo sanitário. E isso é caro, não é só descartar. Você tem que pagar um lixo diferenciado. Só no primeiro mês com a rede que a gente implementou o piloto, a gente praticamente zerou, a gente foi para menos de 1% de custo de lixo sanitário. Então isso mostra que a implementação é boa para o sistema alimentar, toda a nossa cadeia, e é excelente para as instituições, para quem precisa. E o melhor, a gente tem toda essa gestão, a gente sabe quantas pessoas foram impactadas, quantas refeições foram geradas, quanto que isso, economicamente falando, vale, quanto de gás carbônio a gente deixou de emitir, metano. Então, assim, tem todo um diagnóstico, uma rede que hoje em dia você não tem números, não tem dados, é tudo muito manual, é muito etéreo. Então, a plataforma atua. Eu acho que isso vem também com a maturidade que a gente foi aprendendo junto nesses 4 anos. Entendendo como que a gente poderia evoluir. Úrsula, você fez, como eu falei, né? Você já fez novela, você começou como atriz 8 anos, né? Sim. Fez várias novelas aqui na Band, fez Floribela, né? Floribela foi uma novela que eu tenho muito carinho, assim. Foi uma das... Até hoje eu sinto carinho do público, onde manda algumas mensagens. Eu uso muito a rede social pra gente trocar. Eu continuo atuando, fiz agora, depois de 4 anos, inteiramente dedicada ao Fome de Tudo, tá voltando pra TV, pra série, tá fazendo uma série, gravando uma série em Portugal. Sim. E novela também. Como é que tá sendo esse retorno? Maravilhoso, quero mais. Eu adoro a minha profissão, foi a minha profissão que me deu ferramenta para poder até construir um instituto, para poder melhorar a minha realidade. Então, assim, quando eu penso na minha profissão, eu tenho um carinho gigante. Então, o tempo que eu me dediquei para o instituto foi um tempo que eu me organizei para isso. E agora, esse ano, voltando, fazendo uma série da HBO lá fora. Pois é, como é que fala dessa série? É uma série que é uma... Vitória, né? Chama Vitória. A gente trata de temas bem delicados, mas ao mesmo tempo para uma classe dos estudantes que a gente precisa olhar para eles. Eu faço uma professora, Fernanda, de Educação Física, e foi um desafio maravilhoso com o Leonel Vieira, que é um grande cineasta português, e depois eu vim para cá agora para fazer a Garota do Momento, uma participação como a Heloísa, que é uma personagem que vai entrar e vai fazer um pouquinho de barulho. Você hoje é embaixadora mundial do Programa das Nações Unidas, como é que é? Do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, né? Você hoje é embaixadora do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, né? Eu me considero uma parceira, assim, deles, que eu aprendo muito com eles. E hoje o Fome de Tudo é um parceiro também. A gente está agora desenvolvendo uma campanha. Existe no Brasil um Programa Mundial de Alimentos que é uma referência no mundo. E a gente agora está querendo olhar para as crianças nas férias, porque tem 165 dias que as crianças não têm que comer. Então, que são as férias, o feriado e o final de semana. E a gente traz... E aí? E a gente está implementando uma campanha justamente com algumas soluções para a gente implementar. Quais? Tanto a rastreabilidade do cartão de alimentação, como uma política de alimentação regional para empoderar os produtores locais. Tem toda uma jornada de inteligência que a gente está estudando para começar a implementar em 2025. E isso vocês estão fazendo o quê? Com governos, com prefeituras? Com o setor privado, com a ONU, o WFP, o World Food Program, com o Fome de Tudo e com todos os parceiros que quiserem se envolver. É aberto. O Fome de Tudo nasceu de uma necessidade sua, de um propósito de vida? Acho que sim. Nasceu sem ser racional, nasceu na pandemia, quando um grupo... eu já tenho uma rede de instituições que eu já apoio há muitos anos. Eles começaram a pedir mais cesta básica, gás, e eu vi que eu era insuficiente, eu não conseguia apoiar todo mundo. Foi quando, naquela semana... eu escuto falar do desperdício nos supermercados e nas redes. E eu sonhei com isso, assim, vamos fazer o Tinder da fome. Então, nasce desse lugar de fazer o match. Estudamos, né? Porque ninguém faz nada sozinho, foi o grupo. E foi quando a gente começou a implementar. 2 anos depois, a gente começou como movimento Fome de Tudo.
2 anos depois a gente recebe o convite para falar assim, por que vocês não viram um instituto de verdade? Então isso foi evoluindo de uma forma natural. Aí quando vira o instituto a gente já tinha ferramenta, já tínhamos projetos, já tínhamos resultados. Então isso nasceu de uma forma orgânica de um grupo interessado num bem maior e um objetivo realmente resolver. Que o Brasil vive esses ciclos. O Brasil já saiu do mapa da fome, voltou, né? Agora tem esse paradoxo que desperdiça 27 milhões de toneladas de alimentos por ano e tem mais de 8 milhões de pessoas. A fome é lucrativa. Passando fome, né? Mas existe aí um interesse de não resolver o problema também. A fome é muito lucrativa. O dia que resolver a fome, um monte de instituição acaba. Então, até que ponto tem o interesse de resolver? Interesse remediar, de quem? Que instituições são essas? Remediar é muito mais fácil. Remediar, você, sabe, dá uma cesta básica ali, outra aqui, você... Tem uma indústria da fome? São o quê? São ONGs, são entidades que vivem disso, tudo. É isso? Eu nem gosto de entrar muito nesse mérito, porque eu acho que não adianta a gente ficar apontando para o problema, a gente tem que apontar para a solução. E provocar com que mais pessoas também tragam iniciativas. Porque eu acho que nós estando unidos é que a gente vai realmente conseguir... Porque é um problema muito grave, né? É estrutural, é econômico. Então, se a gente realmente consegue ter projetos, pessoas, instituições interessadas em resolver, eu acho que aí é o grande ponto da curva de mudança. Daqui a pouco eu volto para continuar conversando com a empreendedora social Úrsula Corona. Fique com a gente. Estamos de volta com Gente do Rio. Hoje conversando com a atriz, empreendedora social e agora eu vou falar também do lado compositora de Úrsula Corona. Ai, meu Deus. Ué, faz um monte de coisa, vai falar sobre um monte de coisa, né? Mas agora eu queria falar um pouco sobre a tua história. Você tem uma história de vida bacana, uma história de luta. Você veio de uma família simples, morou no Morro do Turano, Sim. ali perto de onde eu moro, na Tijuca. Na Barão de Itapajipe. Pois muito carinho. De que maneira essa tua história te inspirou e te traz força? O que essa tua história te diz hoje? Ai, não posso... Aqui é gente do Rio e a gente do Rio pode se emocionar. Pode falar. Sim, aqui. Pode falar, pode chorar, pode falar chorando. Desculpa. Não, quem pedir desculpa, imagina. Não, eu tenho um orgulho enorme, assim, porque acho que isso é Brasil, né? Tem uma mistura. Parte de mãe, meu avô era indígena, Funiô, de Águas Belas. Parte de pai, Espanha, Santander, é uma família realmente mista. Meu avô era arquiteto. E por amor, os dois ficaram juntos e começaram a vida do zero. E, assim, lá em casa nunca faltou nada. Sempre me deram muitos valores. E minha mãe teve uma inteligência muito forte, meu pai, de me colocar em atividades o dia inteiro. Então, isso foi me soltando, me dando oportunidades de... ter disciplina que o esporte traz, ter o teatro que é entender os sentimentos, principalmente quando a gente está crescendo. E se expressar, né? O teatro é muito importante para aprender a se expressar. Exatamente, exatamente. E eu lembro que eu fui parar no teatro muito também por um trauma de família, porque a parte da família do meu pai era muito complicada. Minha avó era uma pessoa muito complicada. Não aceitava muito a gente, a minha mãe. Então, meus pais me botaram no teatro para eu poder... entender que aquilo ali fazia parte. E tive a sorte da Henriqueta Breba me ver, me pegou no braço e virou uma madrinha minha. Depois a Maria Clara Machado, Lima Xenxerém, que foi meu primeiro professor de teatro, e que era ali no Clube Municipal. E dali o Vanucci me viu, fiz um teste, sem saber meio que estava fazendo um teste, tanto que eu cheguei lá. Imagina, eu chego na Globo, pedem pra cantar uma música, eu cantei Mara Maravilha, que era SBT, não era Globo, Globo era Xuxa. E tive a sorte de passar, e ali eu comecei a trabalhar, ter uma rotina, e entendi que aquele mundo mágico ainda me dava empoderamento, né? Ainda ganhava dinheiro. E eu lembro dos meus pais preocupados que eles não queriam que a minha infância passasse. Eu lembro da minha mãe falando, filha, eu não quero essa culpa, que a infância é a melhor
fase da vida e ela não volta. E você fica trabalhando o tempo inteiro. Mas aí eu mostrava, eu fiz um acordo com eles. Eu falei assim, gente, eu gosto disso. Eu amo atuar, eu criava um mundo à parte. Ainda mais Vanucci, era tudo muito lúdico, né? E tive a sorte de trabalhar com Vanucci, Paulo José, Roberto Talma, Manga, os maiores nomes da televisão. Cresci aprendendo com eles. E foi o meu trabalho que, com 11 anos, eu comprava linha telefônica, alugava. E com 13 anos a gente se muda, né? Fomos morar no Leblon, e onde a gente tem essa casa até hoje. Eu vejo isso que foi o trabalho também que trouxe essa oportunidade, sabe? Agora o seu lado compositora, que você também compôs, né? Você fez músicas com Dominguinhos, Bernardo Lobo, Daniel Gonzaga, Maria de Moraes, Rômulo Pacheco. Fez muita coisa, hein? Isso foi... assim, eu acho que quando a gente trabalha com arte, né? Essa coisa dos sentimentos, a gente tem que colocar o sentimento de alguma forma. E às vezes, pra mim, não é uma coisa... não é um exercício, é uma inspiração. E séries, você produziu séries também, né? Uma sobre Lincoln Olivetti, outra sobre Alceu Valença. Olha, muito multifunções, multitalentosa, né? Foi, assim, a Sete Artes, que é a produtora que eu sou sócia com o Omar Marzagão, nasce muito no lugar da gente deixar os legados, assim, quais são os projetos que a gente considera importantes para as próximas gerações. O Lincoln Olivetti é um deles. O Lincoln, tivemos a sorte de trabalhar com ele num projeto que fizemos aqui, o primeiro holograma no Brasil, do Cazuza, que foi na praia. E aí o Lincoln, que era uma pessoa totalmente tímida, recatada, que não saía do estúdio, genial, ele, numa conversa, ele falou: queria que vocês fizessem a minha biografia. Então, era um projeto para a gente fazer com ele vivo. Ele morreu no meio do processo e foi um desafio. Como é que a gente vai contar essa genialidade? Então, mudamos o prisma para os artistas contarem. E ele foi responsável por todos os sucessos de 2 décadas. Então, era Xuxa, era Sandra de Sá, Gil, todo mundo. Desde a geração da Ivete até a Anitta ele gostava. Então, foi um projeto lindo, com mais de 40 artistas que participaram. E as pessoas conhecem a música do Lincoln, mas não conhecem o Lincoln. Então, a série nasce desse lugar. E vocês fizeram uma também sobre os nordestinos perseguidos pela ditadura. A ditadura, esse tema que está tão em voga agora com o filme Ainda Estou Aqui, né? Isso também veio de uma pesquisa. Um dia eu acordo e conversando, assim, falei assim, o que aconteceu? Porque a gente sabe muito da história da ditadura aqui embaixo, né? Aqui no Sudeste. Mas lá em cima... não sabia, então comecei a perguntar. Um dia eu conversei com o Alceu Valença, ele me contou umas coisas que ele não tinha contado pra ninguém. Que também foi um tema de série. Exatamente. E depois eu conversei com o Geraldinho e com o Gil, aí eu falei assim, peraí, vamos fazer uma série. Então a série nasce desse lugar de contar uma história que ainda não foi contada, por isso que ela é investigativa. Foi indicada ao Emmy e agora a gente vai lançar na Itália, vai ter uma premiere que a Embaixada está fazendo no dia 5 agora de outubro. Então, como é que é o nome da série? O Silêncio que Canta por Liberdade. Lindo! Que nome lindo. E tive a sorte de dirigir. Na verdade, tinha chamado uma amiga minha para dirigir, a Tandê Bressani, mas ela engravidou, depois a Globo não liberou. E naquela coisa de fazer um projeto de baixo orçamento... E aonde se pode ver essa série agora? Por enquanto, a gente está rodando e eu espero em breve a gente estar numa plataforma. Então agora vamos para o nosso momento cartomante. Ai, meu Deus. Vamos lá, botar as cartas. Pode tirar. Saudades da minha laje. Do que você tem nostalgia no Rio de Janeiro? Brincar na rua, soltar pipa. Eu era uma moleca. Você soltava pipa? Soltava pipa. Jogava eu não sabia. Basquete na perdia todas. Na quadra. Porque eu era malandrinha. Era sempre cortada. E queimado, adorava brincar de queimado. Também, queimada. Muito legal. Pode tirar mais uma. O Rio é um esculacho. Melhor cidade do mundo. Mas o que é maravilhoso no Rio de Janeiro? Tudo. É de você olhar... Você não precisa de muito para ser feliz aqui.
Basta você ver a natureza, você tem cachoeira na zona urbana, você tem praia, tudo democrático, tudo gratuito. Você tem o sorriso do carioca, que é um bom humor, que é indiscutível. Tem samba de qualidade na rua. Você tem o jeito... Outro dia eu saí para ir à praia, eram, sei lá, 9 da manhã, fui jogar vôlei, 8 da manhã fui jogar vôlei. Eu cheguei em casa depois de meia-noite, ainda com a roupa da manhã. Só no Rio de Janeiro isso. Pode tirar mais uma. Cheio de fome. Olha, eu tenho... Onde é bom comer e o que no Rio? Olha, desde do pastelzinho ali no Bar Urca, que pra mim aquilo ali é épico. Então, se vai domingo, tem a feirinha da Urca ali, que eu adoro. Ficar ali, jogando papo fora. Um caldinho de feijão, que eu amo também, do Cardozão ali em Laranjeiras. Que mais? Tem o famoso Jobi, o braseiro. Mas eu gosto mesmo de fazer aquele circuito dos botecos, sabe? Comer aquela comidinha de boteco. Eu gosto de quase tudo que relaciona a chinelo e Rio de Janeiro. Agora nós vamos falar dos outros. Alceu Alceu Valença. Alceu é tudo pra mim, é como um padrinho. A gente tem uma alma de criança, a gente brinca. Alguma história curiosa de vocês? Muitas. Conta uma. Tem muitas. A gente, por exemplo, a gente se esbarra pelo mundo todo. Tem uma história lá em Portugal, por exemplo, que fomos almoçar e eu tava com a minha cachorra também, por exemplo, a Cuica. E a Cuica foi no colo dele e não parava de soltar pum. E ele falava assim, ô Cuica, e começou a fazer uma música brincando com essa situação. Isso foi mais recente, tem pouco tempo agora, então lembrei dessa que tava mais... A Cuica tava tocando, gente. Tava tocando. Maria Clara Machado. Foi quem me deu uma oportunidade. Eu não tinha recurso para estudar um tablado. Imagina, morava no Rio Comprido e tablado numa escola da Zona Sul. Mas do Rio Comprido para Lagoa ali é pertinho. Pegava 110, eu acho que ela viu em mim uma possibilidade de carreira que até então eu não tinha nenhuma ideia. E segui os passos dela. E uma madrinha dessas, realmente... Muito generosa. Alguma história? Muitas. Eu gosto de histórias. Eu lembro então da primeira vez que eu cheguei no tablado e eu não tinha idade para estar no tablado, porque, se não me engano, eram 12 anos, eu tinha 9. E aí ela falou para mim assim, você tem 12 anos, tá? Aí eu tenho 8. Ela falou assim, não, você tem 12 anos. Eu falei, não, eu tenho 8, tia. Você tem 12 anos. Aí eu entendi, aí eu falei, eu tenho 12 anos. Então eu ingressei na primeira aula com a Guida, falando que eu tinha 12 anos, mas eu tinha 8. 8 ou 9, eu não lembro direito. Mentiras sinceras me interessam, né? Ela começou me protegendo. Só agradeço. Henriqueta Brieba. Foi quem me viu lá no Rio Comprido e foi quem me apresentou a Maria Clara. Foi a primeira, depois do Lima Xerém, foi a primeira que me pegou no braço assim e falou assim, você é atriz, você nasceu... Realmente o teatro, porque o meu jeito do dia a dia é isso aqui, né? Mas quando eu entro no teatro, ou então num platô, num set, eu sou uma outra pessoa. Esquece, é uma coisa que é maior. Eu vivo aquela personagem que, sabe, a gente desenvolve. E o teatro, você vivenciar uma outra alma, tem essa magia. E aprendi muito com a Henriqueta. E cada peça cada apresentação é de um jeito? No teatro, com certeza, é um ser vivo. Na televisão, não. Na televisão, você tem uma segurança que você errou, voltou. Ou ao vivo, que eu adoro fazer ao vivo também. Adoro o Omar. Omar Mazagão. Omar é meu sócio, meu grande parceiro de vida. E a gente se conheceu dentro do Hospital de Câncer, fazendo um projeto para crianças. E a gente tem isso, né? Tudo a gente quer fazer, deixar um legado. Que projeto era esse? Esse foi um projeto para a AMICA, que é a Associação dos Amigos da Infância com Câncer, que a gente estava passando algumas dificuldades e a gente, junto com o INCA, queria fazer um projeto cultural para isso gerar retorno financeiro para eles. E foi assim que a gente se conectou. A minha mãe. Sua mãe, minha rainha, diva. Minha mãe. Minha rainha.
E aí, ela é tua inspiração? O que você tem dela? Minha mãe é pura força. Minha mãe não é à toa que ela é filha de funiô, né? Minha mãe saiu lá de Pernambuco com maior dificuldade, veio pro Rio de Janeiro com 15 anos, começou a trabalhar com dança, nunca teve medo de se reinventar e ganhou o seu dinheiro aqui, ajudou a família e sempre me dava responsabilidade. E quando ela foi vendo que aquilo ali mexia comigo, ela falou assim, vai filha, mas ela me deu muita educação assim olha, sua consequência se você escolhe isso, olha, você tem esse dinheiro aqui, você faz o que você quiser, porém pensa que não sei o quê, para você comprar o seu carrinho com 18 anos. Minha mãe sempre me deu um pé no chão. Educação financeira. Não só financeira, mas muitos valores. Minha mãe é muito leal. Muito leal. E ela era daquelas que te levava pro teatro, te levava pros ensaios? Nem sempre. Minha mãe trabalhava muito. Muito. Minha mãe e meu pai eram o dia inteiro trabalhando. Mas eles... A gente davam a guia e... Criaram também relacionamento. Sempre que podiam, estavam comigo, claro, mas criavam um relacionamento com a própria produção, para entender onde é que eu tô, quem é essa pessoa, com quem minha filha tá. Mas desde sempre. Eu lembro que uma vez eu queria comprar uma calça jeans, né? Já ganhava meu dinheiro e minha mãe falou assim, olha, você vai lá, esse é teu cheque, cruza, porque se você perder... Cheque cruzado. Lembra disso? Porque eram cruzando duas vezes, não era uma, não duas? É. E aí minha mãe falou assim, olha, faça a pesquisa de preço, vai nessa loja, na outra e na outra. Era aquele off-shopping, sabe? Shopping 45, ali no... Sim, na Tijuca. Era ali. E aí minha mãe falou assim, faz a pesquisa. E eu comecei a negociar por causa da minha mãe. Então chegava numa loja, negociava, chegava na outra, negociava, ia fazer pesquisa de preço. Não, aqui tá mais barato. Não, mas toda essa engenharia econômica foi ela. E sem estudo, hein? Muito legal, muito bacana. Úrsula, uma frase que te define. Juntos, transformamos vidas. Muito obrigada pela entrevista. Tchim, tchim. Obrigada. Eu que agradeço. Agora dá a mão aqui. Chorona. Úrsula Corona chorona. É horrível, gente. Porque esse é um tema pra mim que é muito sério. Eu não consigo falar assim de boca pra fora. Eu tento muito, assim, não tá aqui dentro, mas não consigo controlar. Certo. Me põe pra falar de outras coisas, mas vai falar de uma coisa que faz parte da minha vida, é um problema. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.